Senhor, igreja. Amém. Tá calor aí ou tá frio ainda? Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cheguei hoje, falei pro vídeo, Marebi, o download desceu meio bagunçado. Preciso ajeitar as ideias para saber o que Deus realmente quer nessa noite. E o vídeo falou assim, arruma as pastinhas que vai dar certo, que deu certo, amém? Amém. Nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, para que a gente tenha sempre um alimento para fornecer. Então hoje nós clamamos para nós, mas eu creio que nós vamos sair daqui querendo compartilhar com outros, amém? Aleluia. E interessante que eu falo assim, aqui que isso tem a ver com a palavra, mas no final você vai entender. Minha mãe tem uma plantinha lá na cozinha e as pontinhas estavam todas amarelas, secas. E aí ela começou a descer a tesoura. Eu falei, nossa, coitadinha, ela vai ficar peladinha. E tinha uns galhos, pastor, que tava no talo, assim, estragado e a gente teve que arrancar, né? E Deus começou a falar muito comigo, mãe, deixa eu cortar. Deus tá falando comigo. E eu comecei a cortar a planta. E eu falei, é exatamente assim que Deus faz conosco. E é como diz a palavra dele, né? Ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que estando nele, que não dá frutos, ele corta. E aquele que dá frutos, ele poda. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, vai doer de qualquer maneira. A gente tem que escolher se vai doer para dar frutos ou se vai doer para recomeçar, né? E tudo bem. E tudo bem recomeçar. O Senhor tem um recomeço para nós nessa noite, amém? Amém. E eu queria começar fazendo uma pergunta para nós aqui. Você tem feito um bom trabalho em amar as pessoas? Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, é verdade. Mas reflete aí, você tem feito um bom trabalho em amar as pessoas? É tão difícil, né, a gente responder isso, porque muitas vezes não é por mal, mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, dos nossos problemas, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que algumas coisas passam sem a gente perceber. E aí, eu e mais alguns irmãos aqui de fora estamos lendo a palavra. Está sendo bem isso, irmã Dalva? Está sendo bem essa leitura da Bíblia? Abençoada, né? E a gente está em Gênesis 5. E eu já havia lido a Bíblia outras vezes, mas Deus, Ele renova, né? Ele se renova todos os dias. Em Gênesis 4 fala da genealogia de Caim. E Caim, para quem não se lembra, matou Abel. E Deus amaldiçoou Caim. Então, toda aquela descendência também foi afetada. Mas os planos de Deus, eles não são frustrados quando alguém comete uma atrocidade. Então, em Gênesis 5, a gente vê a genealogia de Adão. E Adão começa por Sete, que é o filho dele, irmão de Caim. Amém? Sete era o irmão de... Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. E olha que interessante. Caim teve um filho chamado Enoque. Mas Sete também teve um filho chamado Enoque. Só que o Enoque, filho de Caim, era tão perverso quanto o pai dele. E Enoque, filho de Sete, andou com Deus 300 anos, salvo engano, 300 anos. E ele não experimentou a morte, salvo engano. Ele foi arrebatado. Não importa o que aconteceu na nossa história, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Aleluia. E havia ali uma palavra sobre Adão para que ele crescesse e multiplicasse. Mas aquilo não parou quando Caim matou seu irmão. A descendência continuou até os tempos de hoje. E nós somos descendentes dele, amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão acordados? Amém. Então me ajuda a ministrar aqui. E eu queria começar dizendo que Deus nos chamou para ser pescadores de homens. Aleluia. Nós vemos que Deus chama as pessoas. Jesus chamou alguns para ser pescadores de homens. Eu queria que a Sheila abrisse, por favor, em Mateus 4,19, para que nós possamos ler. Mateus 4,19 diz: Jesus lhe disse:
venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Quem aqui está aprendendo nessa igreja a pescar gente? Aleluia. Eu acho que são poucos. Quem está aprendendo a pescar gente aqui? Amém. Então Jesus nos chama a ser pescadores de homens. E aquele que a gente pesca, a gente ensina a pescar também, porque isso é um ciclo. Nós precisamos dar continuidade. E aí eu queria ler junto com vocês João 4, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é uma palavra muito conhecida, mas vale a pena ver de novo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que... Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então Jesus estava ali na sua caminhada de pregar o Evangelho, amém? E aí foi necessário que ele passasse pela cidade de Samaria. E enquanto Jesus estava no poço, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, amém? E aí Jesus encontrou aquela mulher samaritana. Mas a mulher samaritana ficou admirada porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. É o que diz a palavra, amém? Amém. E aí Jesus começa a dialogar com aquela mulher. E quem sabe, né? Quem sabe não, eu acredito que todos. Quando Jesus nos encontrou, talvez nós pensássemos, né? Nossa, mas eu não sou assim para encontrar Jesus ainda. Eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso ajeitar isso aqui. E talvez, em outras palavras, foi isso que essa mulher quis dizer. Como assim, Jesus? Você está conversando comigo? Eu sou samaritana? Então aquela mulher quis colocar uma barreira entre ela e Jesus. E nós, às vezes, colocamos essa barreira. Mas Jesus disse o quê? Mulher, se você soubesse quem eu sou, você não ia ter mais sede. Eu ia te dar uma água da vida. É uma água que vai jorrar do seu interior. A Bíblia fala que existe essa água, né? E aí, nos versículos a seguir, os discípulos chegam, encontram Jesus conversando com a mulher samaritana. E aquilo, para eles, parafraseando, foi um absurdo. Como assim Jesus está conversando com a mulher samaritana? E os discípulos, eu acredito que ali, aquela mulher ficou invisível para ele. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, coma alguma coisa. E aí Jesus responde assim para eles: a comida que eu tenho, vocês não conhecem. E os versículos a seguir diz o quê? Que a comida do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai. Aleluia. Então existe um alimento para nós que não é dessa terra. É um alimento que vai nos saciar, vai saciar outros e ainda nos levará à vida eterna. E aí eu queria enfatizar o versículo 15. Diz assim: então a mulher pediu: por favor,
me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Então a mulher, a palavra diz que era por volta de meio-dia. Então o sol naquela época não era um para cada um, era no mínimo 3 para cada um. Então ao meio-dia o sol estava estralando uma mamoneira. Quem já ouviu esse ditado? Estralando uma mamona. Minha mãe fala sempre. Então por que será que aquela mulher tinha ido ao meio-dia buscar água? Se teoricamente a melhor hora de buscar água é pela manhã. Porque aquela mulher tinha uma vida de promiscuidade. Falei certo, pastor? Pastor, falei certo? Promiscuidade. E talvez aquela mulher não queria se encontrar com outras pessoas que fossem até esse poço. E quando essa mulher diz assim, Jesus, me dê dessa água para que eu não tenha sede e não precise mais voltar aqui. Jesus ministrou no meu coração e falou assim, aquela mulher não estava clamando porque ela estava cansada de buscar água, mas sim porque ela estava cansada de buscar água num lugar em que talvez as pessoas olhassem para ela pela vida que ela tinha vivido com um olhar de julgamento. E quantas vezes à nossa volta existem pessoas em que nós olhamos e falamos assim, eu não vou me aproximar não, porque tal pessoa faz isso. Eu não vou me aproximar dela mais, porque lá quando eu estava no mundão, ela era minha amiga, era doida, então eu não quero mais saber dela. Talvez existe alguém do seu lado tentando buscar água, mas ele não quer encontrar você, porque o seu olhar de julgamento a destrói. Quem sabe você tem afastado, eu tenho afastado pessoas, porque a minha religiosidade, o meu Jesus é melhor do que aquilo que ela tem. Mas se nós precisamos compartilhar isso, eu preciso conviver com essas pessoas. Os discípulos andavam com Jesus e mesmo assim se escandalizaram quando ele estava andando com a mulher samaritana. Quantos de nós estamos andando com Jesus há tantos anos e continuamos julgando as pessoas pela aparência? Quantos de nós erguemos a nossa mão aqui dizendo, Jesus, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, mas quando sai ali fora, não tem coragem de dar passagem para o pedestre atravessar. Não tem coragem de estender a mão para alguém que precisa de ajuda. Eu vou falar algo da minha intimidade aqui, não se escandalize, amém? A Lorena, quando ela vai ao banheiro, ela gosta que alguém pegue o papel para ela. Ela não gosta de pegar. E eu falei, menina preguiçosa. E Deus me bateu muito hoje, porque ela foi no banheiro comigo. Ela enrolou um papel, Salviana, e me deu. Ela sentou e falou assim, tia, você dá o meu agora? Isso é servir. Ela mostrou pra mim que ela não estava com preguiça, mas que pra ela é um ato de amor eu dar o papel para ela. Quantas coisas simples estão passando pelos nossos olhos e nós estamos deixando passar. Quantas coisas que parecem insignificantes, mas mudariam, Sara, totalmente a vida de alguém. Quantos abraços nós negamos. Quantos sorrisos nós negamos. Quantas palavras nós negamos. Quão omisso nós somos. Jesus nos perdoe. Como eu sou omissa. Todos os dias nós somos chamados ao arrependimento. Aleluia. Mas ao arrependimento para que a gente não faça mais as mesmas coisas. Santo Deus. No verso 23 diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Isso foi uma resposta à mulher samaritana que disse assim: Jesus, olha, os judeus dizem que você precisa adorar em Jerusalém, mas olha, outras pessoas dizem que a gente tem que adorar aqui no monte. E Jesus fala assim: ei, você não precisa adorar só em Jerusalém, só no monte, você precisa viver uma vida de adoração em espírito e em verdade. E isso é dentro de você, é a sua vida, é uma vida de adoração. É uma vida de adoração, é diário. Não é algo que agora eu vou separar um minuto e eu vou adorar a Deus. Não, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração.
quando nós negamos o nosso amor ao nosso próximo, é o Senhor que está se estendendo para que nós possamos servir ao nosso próximo. Verso 32 diz assim: Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos queriam alimentar a carne deles, porque talvez eles estavam cansados de andar, e amém. Só que Jesus estava tentando ensinar para eles que existia um alimento que eles precisavam se alimentar, que iam alimentar outras pessoas. Enquanto os discípulos estavam ali no raso, Jesus queria que eles mergulhassem mais profundo. E muitas vezes nós estamos no raso e Deus está nos chamando para mergulhar mais profundo. Nós precisamos esquecer um pouquinho de nós e olhar para o nosso lado. Mas os discípulos talvez viviam ali numa religiosidade. Ele queria saber da lei, mas a lei veio pela internet de Moisés e a graça veio pela internet de Jesus. Isso um não anula o outro, mas a nossa responsabilidade é ainda maior. Aleluia. Glória a Deus. Verso 35. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Ele tinha acabado de explicar. E eles ainda estavam se questionando. Assim, comida? Esse Jesus está meio doido. Então quando você lê João 4, parece uma conversa de doido. Por quê? Porque Jesus, não estou chamando Jesus de doido, gente. Amém. Não é isso, gente. Você que está assistindo. Mas é um troca-troca de Jesus fala da água, mas que água que ele está falando? A mulher fala da água da sede, da vida dela. Então é um troca-troca ali que, se você não conhece e vai ler pela primeira vez, eu fiquei doida. O que está acontecendo? Que água que é essa? E eu acho que é isso que essa mulher pensou de início. Mas Jesus revelou a vida que aquela mulher estava levando. E ela entendeu que água era essa. Tanto é que ela saiu transbordando em outras vidas. Aleluia. Aleluia. Os discípulos não entendiam bem que Jesus estava falando isso. Mas até aquela mulher que tinha acabado de encontrar ele já tinha entendido. Enquanto os discípulos estavam lá, água, comida, poço, samaritana, eu acredito que eles estavam meio perdidos. A mulher fez o quê? Foi falar. Eu encontrei aquele que dizem o Messias. Será que ele é o Messias? Ele disse o que eu tenho feito. E muitas vezes a gente fala assim: ai que lindo, o primeiro amor. Ai que lindo, olha, já fui assim também. Gente, o primeiro amor é todo dia. Aleluia. Todo dia. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Aleluia. Se nós soubéssemos o valor que tem sair correndo, como aquela mulher saiu. Ei, eu conheci o Messias. Aquele que disse tudo que eu tenho feito. Eu conheci ele. Eu conheci. Ele me curou. Olha, eu não sei direito de onde ele vem, Salviana, mas eu era assim, ele me transformou. Assim como Filipe e Natanael, quando eles foram ao encontro de Jesus, eles creram, e nós precisamos crer. Aleluia. Nós precisamos crer de que sim, existe um Messias que vem buscar a sua igreja remida. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar os perdidos. E talvez o perdido não está muito longe, está perto. Nós precisamos fazer algo para o reino. Algo a mais. Mas eu já faço. Faça mais. Aí eu já ore mais. Eu já falo de Jesus, fale mais. O Senhor tem me cobrado isso. E eu creio que se Ele me colocou no meu coração para ministrar isso para vocês, é isso que nós precisamos buscar. Nós estamos sim nos últimos dias. E os versículos continuam. 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita. Aleluia. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Então, aqueles discípulos ainda estavam meio confusos, porque não era época de colheita. Se Jesus está pirado, eu acredito que eles falam: se Jesus não está bem. Conversar com a mulher samaritana, agora falou de
vai colher. Colher o quê? Se não tem nada para colher. E Jesus estava falando do quê? De que os nossos antepassados tinham adorado ao Senhor, tinham engrandecido o nome do Senhor, tinham preparado campos. E as pessoas estavam prontas. E muitas vezes a gente abraça alguém e essa pessoa se derrama em choro. E eu lembro dessa palavra, os campos estão prontos, como o Billy sempre ministra aqui. Os campos estão prontos. Aleluia. Então vocês digam, não, ainda não. Como aqueles discípulos, não tem nada, eu não estou vendo nada. Talvez nós não estejamos vendo nada, porque ainda não demos o primeiro passo para fazer a colheita que alguém plantou. Aleluia. E aí o verso 36. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão junto, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse para nós que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Esse último aleluia. versículo lembra muito do que Jó disse. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. E os nossos olhos veem o Senhor. Então nós também podemos declarar. E assim como aquela mulher, cheia de pecado, toda ferida, toda machucada, saiu correndo para espalhar essa boa nova. Aleluia. Nós que estamos aqui, semanalmente sendo alimentados, precisamos fazer isso também. Então eu queria que vocês dessem as mãos para que nós possamos orar. Aleluia. Se essa palavra falou com você, eu tenho Aleluia. certeza que você tem algo para orar hoje. Amém. Vamos orar, igreja. Espírito Aleluia. Santo, Sim, Jesus, nós adentramos em tua presença. Obrigado por nos orientar, direcionar.